Olá, querido, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Cleiton, um amigo de vocês falando, evangelista da cidade de Xanxerê. Mais uma semana, mais um vídeo falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Falando um pouquinho das revelações que o Senhor tem nos dado nesses dias, sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias nas nossas vidas. Querido, hoje temos uma palavra maravilhosa para compartilhar com vocês. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, para que mais pessoas possam alcançar essa mensagem e possam ser edificadas a sua vida, as suas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Gênesis capítulo 9, do versículo 18 em diante, está escrito assim: E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. O escritor deixa explícito isso. Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. Então Noé começou a cultivar a terra, e a primeira coisa que ele plantou, uma das primeiras coisas, foi uma vinha, né? E ele bebeu o vinho e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e o puseram sobre os seus ombros, e viram para trás, e cobriram a nudez do seu pai. Presta atenção, cobriram a nudez do seu pai. E as suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez do seu pai. E Noé despertou do seu vinho, e soube que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos, ele será para os seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. Amém, glória a Deus. Querido, então nós vemos uma revelação do Senhor aqui, ele nos deixa esse texto para exemplificar para nós algo que realmente nós podemos fazer durante as nossas vidas, e de preferível que a gente escolha a segunda opção dos filhos de Noé e não a primeira, para que nós não receba do inferno algo que nós mesmos abrimos a porta para que entrasse. Amém? Então nós observamos aqui Noé, após o dilúvio, começou a cultivar a terra, produziu uva, produziu vinho, e quando foi tomar o vinho, se embriagou. Aqui há um erro de Noé, claro, ele se embriagou, mas assim, a Bíblia fala, querido, que os pais darão conta dos seus filhos a Deus, mas em nenhum momento a Bíblia fala que os filhos darão conta dos seus pais a Deus, porque não é invertido. A Bíblia sempre está em sequência cronológica. Então é um Deus geracional, o pai deixando para os filhos. E falando nisso, nós podemos observar essa história que Cã, ele olhou para o pai dele e com certeza zombou, deu risada, foi contar para os irmãos, né? Falou talvez para outras pessoas. E Cã e Jafé e Sem, eles foram lá e cobriram a nudez do seu pai. Então eles levaram eles levaram uma capa, na verdade, né? Era a capa dele, um cobertor, digamos assim, com a capa de costas, sem olhar para o pai, eles foram até o pai e cobriram a nudez do pai. Então eles não viram a nudez e não falaram nada para ninguém. No outro dia, quando Noé acordou, ele olhou, viu que estava coberto, que tinha se embriagado, porque isso que o álcool é uma desgraça, querido. Eu quero dizer para você que se você está na igreja e bebe bebida alcoólica, se fosse você, pararia. Nós vemos que por causa do álcool aqui, um filho foi amaldiçoado, um filho foi condenado a uma maldição, aonde toda uma geração, digamos assim, teve uma perda. Então, tudo começou por causa da bebida alcoólica. Há pesquisas e pesquisas. A própria pastora Tana Teresa, que trabalha muito sério com cura e libertação, ela diz que ela fez um projeto no governo aonde que todos os males eles começam pelo alcoolismo, as drogas, o vício, o roubo, que ela tinha feito uma lei que ela incorporou dentro da cidade que ela estava trabalhando, e aonde que os roubos, os homicídios, os suicídios, eles acabaram 80% cortando as bebidas alcoólicas ao máximo dentro da cidade. Então aqui nós vemos que aqui tem uma revelação já para nós.
que a bebida alcoólica não faz bem. A pessoa perde a noção. E talvez uma coisa que ela faça quando ela está embriagada vai repercutir durante gerações ou durante o resto da vida dela, né? Tem quantas pessoas que batem o carro alcoolizados e perdem membros, ficam paraplégicos, sofrem de problemas renais depois, sofrem do pâncreas, né? O pâncreas para de trabalhar por causa do álcool, então isso são consequências. Então a gente deve, primeiro ponto aí. Segundo ponto, Cã expôs a nudez do pai dele. Gente, não é para nenhum filho acusar o pai. E eu não estou falando somente de pais biológicos, mas de pais espirituais também. Pessoas que estão à frente da tua vida no ministério. Querido, não acuse, não fale mal, não dê corda pro diabo. Se a pessoa vir falar, discorde, saia com outra conversa, saia daquela conversa para te puxar a maldição para você. A Bíblia deixa bem explícito isso, que a pessoa que cobre a nudez, não, eu sei que ele errou, que ele está embriagado, mas ele cobriu a nudez, ele foi um abençoado por Noé. E Cã foi amaldiçoado. E quando Moisés foi atacar aquela terra de Canaã, ele era o pai de Canaã, pai de todas aquelas gerações que estavam com outros deuses, idólatras, estavam corrompidos a ponto de Deus ter que exterminar aquele povo através da nação de Israel, né? Naquela época não existia o nome de Jesus ainda, então o povo, ele é amaldiçoado uma vez, o inimigo entrava na pessoa, não saía mais. É somente na hora que ela morria que ela poderia escolher, só Deus que podia repreender. Já hoje já é diferente, hoje a gente levanta a mão, estende a nossa mão, expulsa o demônio e a pessoa é liberta, no nome de Jesus, né? Então isso é uma diferença que nós hoje temos como um grande benefício e aqueles povos não tiveram. Mas amém, depois Deus deu esperança para eles, Jesus foi ao inferno, pregou o cativo do cativeiro e provavelmente resgatou muitas almas que se arrependeram lá. O tema não é esse também, mas falando aqui sobre nudez, querido, vamos voltar para o gatilho da nudez. Se você tem alguém que se sabe que fez algo que acabou deixando a pessoa nu, algo que desonrasse, até mesmo a palavra de Deus, não expõe, querido. Converse então com uma pessoa. Fala com ela, tenta falar com amor. Não aponta o dedo, não julga. Julgar ficou somente para Deus. Nós só temos que amar. Amar o pecador, não o pecado. O pecado tu prega a palavra e a espada vai perfurar o pecado dele. Mas o amor, manifeste o amor de Jesus. Que quando você andar, aonde você andar, no teu trabalho, lá nos afazeres teus do dia, na tua casa, você seja um representante de Jesus. Você seja alguém que clama o nome de Jesus, que reverencia o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Que você seja essa pessoa que cobre a nudez e que deixa Deus ter com a pessoa. Como eu já falei anteriormente, a Bíblia não fala que os filhos darão conta dos pais. Se você é pai, o teu filho sim. Deus vai te prestar conta dele. Se você está sendo um mau pai, tu vai chegar um dia diante de Deus e vai ter que prestar conta. Sim, mas se teus pais têm problema, querido, é deles e Deus. Você só pode amar, cuidar, respeitar e honrar, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem durante a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa e é o mandamento que a gente deve seguir. Amém? Que Deus possa te abençoar. Se você sabe de alguma situação ou que você mesmo falou, pede perdão, conversa com a pessoa, pede perdão para Deus, fala até a pessoa, confessa para ela, ora antes, é claro, mas pede perdão e Deus vai tirar, porque senão arrisca de uma maldição entrar para você. E assim como Cã, toda uma geração sofrer posteriormente. Tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana e que Deus abençoe você e a sua família hoje. Amém.